Olá, tudo bem? Hoje eu vou revelar para você tudo aquilo que você não sabia sobre o seu medo de dirigir, e depois que você tiver conhecimento sobre essas verdades, as coisas vão mudar para você. Porque o medo, ele só tem poder sobre você porque ele é desconhecido. Você não sabe o que está por trás dele. Mas a partir do momento que você descobrir, você vai ver que vai estar muito mais próximo da solução para se livrar de uma vez por todas do seu medo de dirigir. Olá, eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em programação neurolinguística, eu sou a criadora do método Mulher no Volante, baseado em técnicas de programação neurolinguística que tem ajudado muitas mulheres a vencerem seu medo de dirigir e a conquistar a liberdade de pegar no volante do seu carro, de dirigir com confiança e segurança. Olha, eu estou aqui num lugar bonito, perto de um rio, ó, tá nublado o tempo, e eu estou aqui fazendo minha meditação e escolhi esse lugar para gravar esse conteúdo para você. Hoje eu vou abrir o jogo, eu vou revelar tudo sobre o medo de dirigir. Tudo que você nunca soube, tudo que nunca ninguém te contou, tudo que você não sabia e que agora, com esse conhecimento, as coisas vão mudar para você. Desde agora, eu te convido, se inscreva aqui no canal, ative aqui o sininho para que você possa ter informação sempre que eu trouxer um conteúdo novo que tenha o poder de mudar a sua vida. E desde já deixa sua curtida também, isso é muito importante para mim ter o seu feedback, tá bem? Olha, 5 verdades que nunca te falaram sobre o medo de dirigir e que eu vou contar tudo, assista até o final, porque você não perde por esperar. Primeira verdade sobre o seu medo de dirigir. O medo de dirigir é uma fobia, chama amaxofobia. Você sabia disso? Às vezes as pessoas pensam que medo de dirigir é uma frescura. Ah, deixa de palhaçada, deixa de ser medrosa. Não, medo de dirigir é uma fobia. Fobia começa com uma emoção que tem o objetivo de proteger, mas depois fica repetitiva, vira um sentimento constante e depois evolui para um bloqueio. E aí ferrou. Você não consegue resolver com meios racionais. A fobia é um bloqueio emocional que para você tratar tem que usar técnicas de gestão emocional. Então a primeira coisa que você precisa saber, medo de dirigir não é frescura, medo de dirigir é fobia. E você sabia disso? Que a amaxofobia, ela atinge quase 9% da população mundial. É verdade, homens, mulheres, mas a grande maioria, cerca de 90% são mulheres. No Brasil, é esse o cenário, quase 90% das pessoas que têm medo de dirigir são mulheres. Quais as causas? Preconceito, falta de estímulo, falta de exemplo na família, deboche das pessoas, mulher no volante, perigo constante, né? Mulher só faz barbeiragem, enfim, isso faz com que a mulher cresça achando que dirigir não é para ela. Entre outras causas que eu vou falar para você mais adiante. Mais importante é você saber, se você tem medo de dirigir, se você fica nervosa, se você fica em pânico, se você trava, se treme toda e não consegue dirigir, isso não é uma bobagem, não é uma frescura, e isso causa muitos prejuízos para as mulheres. As mulheres sofrem com medo, por exemplo, se acontecer alguma coisa com a minha família, alguém da minha família, meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, passa mal, eu tenho carteira de motorista, tenho carro na garagem, não tenho coragem para dirigir, como é que eu vou ficar com essa culpa? Sem contar os prejuízos financeiros, não consegue conciliar melhor o trabalho com a família, tem trabalho que exige que dirija, a exposição a aglomerações, a contaminações, o cansaço de andar na chuva, no sol, transporte público lotado, não consegue fazer com que os filhos tenham acesso a passeios, a lazer, a cultura, e a autoestima vai ficando minada, vai ficando fragilizada, elas se sentem inseguras, tristes, depressivas. E o medo de dirigir faz muito mal para as mulheres, por isso que não é uma frescura e nem é tão simples assim resolver. Essa é a primeira verdade. Vamos para a segunda verdade que você não sabia sobre o medo de dirigir. Você não nasce com medo de dirigir. O medo de dirigir, ele não veio de berço para você. Não foi algo que você chegou na maternidade, aí Deus falou, ó, você tem medo de dirigir, você. Não é um medo que vem de berço, que vem na sua genética. Alguma coisa aconteceu ao longo da tua vida que traumatizou você. Seja não necessariamente ligado ao fato de dirigir, pode ser em outra área, mas que o seu cérebro associou e hoje ele te trava, canalizou esse medo pro dirigir. Eu vou falar mais adiante as possíveis causas, mas é importante você saber, você não nasceu com medo de dirigir e você não precisa morrer com medo de dirigir. Não é um fado, não é um karma, não é uma doença que você não consiga se livrar. Não é simples de resolver. Eu posso dizer assim, é simples de resolver, eu sei a solução, por isso que eu desenvolvi o método Mulher no Volante e eu tenho visto muitas mulheres vencerem medo de dirigir. Eu sei que é simples, mas não é fácil, depende da decisão, depende de querer buscar ajuda, né? Então não é um estalo de dedos assim, não, precisa seguir o passo a passo e aí consegue. Mas importante você saber, você não nasceu com medo de dirigir,
Você não tem culpa por sentir o medo de dirigir. Você não tem culpa. Você é vítima desse medo de dirigir, mas ao mesmo tempo você tem responsabilidade. Só você tem autoridade sobre o seu cérebro para dar um basta nesse medo de dirigir. Isso você só vai conseguir com as técnicas certas. Eu vou falar mais no final desse vídeo. Então, você não nasceu com medo de dirigir, você não tem culpa por ter medo de dirigir, não é frescura, você é vítima disso, mas ao mesmo tempo você tem controle, só você tem o poder, a chave para dar com autoridade para destravar isso no seu cérebro, tá bom? Terceira verdade que você precisa saber sobre o medo de dirigir. As causas do medo de dirigir podem variar de mulher para mulher, mas todas elas transformam-se num bloqueio emocional. Por exemplo, tem meninas que quando eram novinhas, crianças, eram muito cobradas pelo pai e pela mãe. E elas cresceram achando que não pudessem errar, porque quando erravam, o pai punia, a mãe castigava, sermão no ouvido, xingavam, você é uma incompetente, você faz tudo errado, ou apanhava ou levava castigo. Então a criança cresce achando que não pode errar, que falhar significa motivo de vergonha, de castigo, de julgamento. E o que é dirigir? Aprender a dirigir, se não errar, falhar, ajustar até ficar bom. Para você ficar uma boa motorista, você tem que praticar. Mas como você vai praticar se você tem medo de falhar? Se você tem medo de ser criticada, você se sente tão perfeccionista que você prefere não fazer, não praticar do que aprender, do que se permitir falhar para corrigir e depois ficar bom em alguma coisa. Porque o pai e a mãe da excelência são treino e a prática. Mas os perfeccionistas, aqueles que ficaram traumatizados por uma criança muito rígida, não se permitem errar. Não acham que errar seja um degrau para o sucesso, mas sim uma barreira. Tem medo de ser julgado e envergonhado. Essa é uma causa. Então a mulher cresce com medo de ser condenada, julgada, passa vergonha, não se permite errar. Com isso ela não se permite treinar, porque ela pode errar e ela não quer ser cobrada. Ela mesma é seu maior carrasco. Não precisa nem ninguém me condenar. Eu mesma quando erro sou meu maior carrasco. Eu me castigo. Isso é um grande problema para quem tem medo de dirigir. Uma outra causa pode ser alguma coisa que você ouviu na idade adulta, pode ser do namorado, do marido. Você faz tudo errado, você não nasceu para isso. Fulano sabe, você não. As comparações, as críticas, as cobranças, a pressão, a mulher se sente pressionada, aí mesmo que ela trava. E aí ela tem medo de dirigir e ser cobrada de novo, e ser julgada. Então, algo que começou já na idade adulta. Ela não tinha quando era criança, mas na idade adulta ela foi tão criticada, ela foi tão cobrada, ela foi tão envergonhada, pressionada, que ela não faz porque ela tem medo de fazer e falhar. Com isso, ela nunca aprende. Uma outra causa é você ver um acidente, ou sofrer um acidente, ou provocar um pequeno acidente, e você fica traumatizada achando que sempre que você for dirigir vai ter um acidente. Não. Isso é algo que você interpretou com a tua mente, mas que não necessariamente vai se repetir. Então, ver um acidente, ouvir alguém falar sobre ele, participar de alguma coisa ligada a acidente, pode provocar um trauma e bloquear. Existem muitas outras causas, tá ventando bastante, né? Talvez esse barulho te atrapalhe, mas eu acho que vale a pena fazer um esforço. Existem muitas outras causas para o medo de dirigir. Essas são algumas das principais, mas eu tenho conteúdos em que eu falo todas as causas, mas é importante você saber que algo aconteceu em algum momento que te provocou esse medo, ele não nasceu com você. Quais são os sintomas? Quarta verdade que você precisa saber sobre dirigir. Por que você fica tremendo? Por que você fica suando? Por que você fica com o coração disparado na boca? Por que você fica com a respiração ofegante? Por que te dá um branco, você esquece tudo? Por que as pernas ficam duras, os músculos rígidos? Por quê? São sintomas dessa fobia, do medo de dirigir. Porque quando você pensa em dirigir ou está no volante, seu cérebro associou dirigir a um perigo. Por quê? Porque você reage, você pensa horrores, parece um filme de terror o dirigir para você. E seu cérebro acredita que o dirigir para você realmente é perigoso. E como a principal função do seu inconsciente é a sua sobrevivência, ele vai fazer de tudo para te proteger, para te impedir que você dirija, porque ele foi programado por você para acreditar que dirigir é perigoso. Então seu cérebro te bombardeia com hormônios do estresse que vão para sua corrente sanguínea, adrenalina, cortisol, e vão te bloqueando. Você perde a memória, você perde a concentração e perde o foco. É por isso que muitas mulheres que têm carteira de motorista acham que não sabem dirigir, porque elas esquecem tudo. Na hora que estão no volante, dá um branco, um apagão, elas travam. Não é que não saibam dirigir, vocês são habilitados, simplesmente vocês estão sem prática. Mas quando essa bombardeio de hormônios vai para sua corrente sanguínea, te faz esquecer tudo, você perde o foco. E aí você tem a impressão de que não sabe dirigir. Então, essa é a quarta verdade que você precisa saber. Por último, qual a quinta verdade? É a solução. A boa notícia é que tem solução, mas só tem uma solução. O medo de dirigir, como é uma emoção, como é uma fobia, você só consegue resolver com técnicas de gestão da inteligência emocional. Você não consegue vencer o medo de dirigir. Tem gente que diz, só se aprende a dirigir, vencer o medo de dirigir dirigindo. Não é verdade. O dirigir é uma prática.
E o medo é uma emoção. Então você só resolve emoção com emoção. Para você se livrar do medo de dirigir, tem que ser pelo mesmo veículo que ele entrou, através da linguagem do cérebro. Só se resolve, se acaba com medo de dirigir através de técnicas de inteligência emocional, de gestão da sua inteligência emocional. Eu utilizo no método Mulher no Volante técnicas de programação neurolinguística. Eu sou certificada internacionalmente com foco emocional e terapêutico em PNL. E para mim, na minha opinião, não existe meio mais rápido, tranquilo e definitivo de você se livrar do medo de dirigir ou das outras fobias, mas eu falo especificamente do medo de dirigir, da maxofobia, porque ela vai lá na origem do teu problema, ela destrava, tira o bloqueio que tem lá o que está causando e vai destravar a autoconfiança que você precisa para poder ter foco, segurança, liberdade para dirigir. Essas são as 5 verdades que você precisava saber sobre o medo de dirigir. A partir de agora, que você já tem conhecimento sobre isso, basta você tomar uma atitude. O medo não vai desaparecer sozinho e eu vou te dar agora uma dica bônus. O que você precisa fazer para vencer o medo de dirigir? Você precisa traçar um plano. Ele não vai desaparecer sozinho. Quanto mais o tempo passar, pior vai ser. Seu cérebro só vai entender que dirigir é importante para você quando você se comprometer com isso. E como você faz? Essa é a 6ª dica e a dica bônus. Você tem que traçar um plano. Como tudo na vida, tudo só existe quando você tem um plano. Eu vou me casar. Que dia? O que você tem que fazer? Marcar o casamento, comprar o vestido, convidar as pessoas. Eu vou entrar na faculdade. O que precisa fazer? Vestibular, me inscrever. Você quer perder o medo de dirigir? O que você precisa fazer? Qual o plano? Arrume um plano, arrume um método, um passo a passo, como se fosse um GPS que te leva de onde você está, aonde você quer chegar. Hoje você está com medo de dirigir, você quer chegar à confiança para dirigir. Pergunta para a sua consciência que no fundo você sempre sabe a resposta. O que você precisa fazer hoje para vencer o medo de dirigir? Pode ser que você consiga vencer sozinha. Pode ser que você assistindo meus conteúdos gratuitos, você consiga chegar lá. Se você não tiver pressa, se você acha que pode fazer sozinha, tá tudo bem e beleza. O importante é você estar em movimento. Mas se você acha que precisa de ajuda, você pode entrar no método Mulher no Volante. Ah, Valéria, eu não fui com a tua cara, não gostei de você. Não tem problema, arruma outro método. O importante é que você faça o movimento. Você tem que traçar um plano. Estipule uma data e se pergunte o que eu preciso fazer hoje para que nessa data eu já esteja dirigindo com confiança. Quando você executa um plano e faz ele com prazo e responsabilidade, seu inconsciente acredita que ele é importante para sua sobrevivência e passa a reprogramar o teu cérebro para entender que dirigir realmente é bom para sua sobrevivência, é bom para sua felicidade, para sua independência, para sua autonomia, para sua vida e não é um motivo de pânico, um filme de terror como sempre tem passado na sua cabeça. Ficou claro para você? Gostou desse conteúdo? Deixa aqui o seu comentário. O que você mais gostou do que eu falei? Você sabia de tudo isso? Compartilhe com alguém, marque alguém aqui nos comentários. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar alguém que também esteja com medo de dirigir. Combinado? A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.